Léory, oi, espere, ela ouviu um grito atrás de si. Ela olhou para trás e Vincent estava correndo atrás dela. Ele também morava aqui, então eles se conheciam. Ela esperou por ele e, quando ele a alcançou, caminhou ao seu lado. De onde você é? A garota se perguntou. O que está fazendo na rua tão tarde? Já está escuro aqui, perguntou ela. Faço qualquer coisa por você, disse ela, orgulhosa, e seguiu em frente. Vincent estava seguindo todo esse tempo, ele simplesmente gostava da garota e queria levá-la para casa. Quando a viu em casa, Vincent pegou sua mão, virou-a e a olhou nos olhos. Léory, como você pode não perceber que eu a amo? Murmurou ele. Me deixe em paz. Logo terminarei a escola, irei para a cidade e encontrarei um bom noivo. Ele terá um apartamento, um carro, dinheiro e me levará de férias para o mar, disse Léory sonhadoramente. É porque não tenho dinheiro que estou pior? Perguntou Vincent. Não estou dizendo quem é pior ou melhor, só estou dizendo que não quero me casar com um rapaz do interior. Vou para a cidade, e então terei tudo. A garota olhou para ele e não quis mais falar. Isso significa que acabou? Perguntou ela. Nós tivemos um começo? Ela não entendia. Você sempre foi bom para mim, dançávamos em boates, na escola, conversávamos muito. Pensei que você gostasse de mim, por isso fugi, disse Vincent a ele. O que você estava pensando? Léory não entendia. Ele gostava dele, sim, mas apenas como amigo. Ela poderia ir a qualquer lugar com ele, ela sabia que ele a defenderia, mas ela nunca planejou que ele pensasse que eles estavam juntos. Vincent inclinou a cabeça para um lado. Ele não queria mais falar com a garota, ele realmente achava que gostava dela, mas ela tinha outros planos. Ir para a cidade, conhecer um pai rico e talvez ficar lá com ele. Ele nem mesmo olhou para ela, deu meia volta e foi embora. Adeus, Vincent, disse ela. Mas o jovem nem sequer olhou para trás, continuou andando, com os olhos cheios de lágrimas. Ele não podia permitir que ninguém olhasse para alguém como ele naquele momento. Vincent só queria ir para casa, deitar-se em sua cama e não fazer mais nada. Léory ficou parado por um momento, ela deu de ombros, voltou para sua casa e caminhou rapidamente para lá. Léory, aonde você está indo? Perguntou sua mãe quando ele entrou em casa. Mamãe, já sou adulto, pare de me dar sermões, disse Léory e foi para seu quarto. Ele já está crescido, é claro, assim que pede dinheiro, a mãe dá a ele, o pai dá a ele, e assim que ele vai a outro lugar, ele já está crescido, disse a mulher, ressentida com a maneira como a filha estava falando com ela. Mas não havia nada que ninguém pudesse fazer, então todos ficaram calados. A mãe sabia que, se ela começasse a ser rude com Léory agora, eles brigariam e a garota faria as malas e iria embora, e ninguém queria isso, então todos foram para a cama. De manhã, a conversa seria diferente. Léory estava indo para a escola. Ele ia todos os dias. A garota não estudava muito, mas ia bem, e isso agradava seus pais. Quando ela ia se matricular, sua mãe lhe disse mais de uma vez que ela precisava estudar para tirar uma boa nota. Mas Léory não se importava. Se sua filha não precisava, sua mãe não precisava que ela fosse à escola, porque ela sabia contar, escrever, ler, o que mais era necessário para uma menina. Quando os exames terminaram, as crianças ficaram no pátio. Elas estavam se preparando para receber seus certificados. No dia seguinte, teriam de ir à cidade para apresentar seus documentos. Léory sonhava em entrar no ensino médio para estudar economia, ele tinha todo o potencial para isso. Ele sempre tirava boas notas em matemática. E agora ela e sua mãe estavam no ônibus para a estação de trem. Léory, você tem certeza de que escolheu a profissão que deseja? Perguntou sua mãe. Claro que sim, estou pensando nisso há muito tempo e não vou desistir da ideia agora, disse Léory.
Sua mãe não era contra, embora eles estivessem entrando na universidade, mas era uma boa universidade, então a mulher não tinha dúvidas de que sua filha se formaria nessa instituição educacional e mais tarde se tornaria uma boa especialista. Elas chegaram. O comitê de admissão preencheu todos os documentos. Luda ficou aqui porque tinha que fazer alguns cursos preparatórios para saber melhor o que seria apresentado nos exames. A moça imediatamente furou a fila, porque tinha vindo aqui não só para se matricular, mas também para encontrar um homem com quem construir uma vida futura. Mas, como dizem, não se pode escapar do destino. E Léory viu seu conhecido em um café no terceiro dia. Vincent, oi, o que você está fazendo aqui? Ele o abordou. Provavelmente a mesma coisa que você, vindo para se matricular, disse ele. Vincent ainda se ressentia do que Léory havia lhe dito na cidade. Era óbvio que ele não queria falar com ela. Você ainda está com raiva de mim? Ela não entendeu. Não estou ofendida, é só que abri minha alma para você e você cuspiu nela, disse ela. Ei, onde você estudou? Perguntou Léory, curioso. Faculdade de Direito, ele olhou para ela. Eu me lembro que você sempre quis fazer isso. Léory disse a ela. Em seguida, ela se sentou à sua mesa, porque não podia se sentar sozinha, e chamou o garçom. Ele anotou o recado. Agora Léory estava sentado em silêncio, olhando para Vincent esperando que seu pedido chegasse. Ele se sentiu muito feliz, mas percebeu que teria de voltar à cidade depois que chegasse para pegar suas coisas. Eles ficaram sentados ali por algumas horas, e então Vincent começou a conversar com Léory. Eles conversaram sobre muitas coisas, e pareceu-lhe que talvez ele começasse a namorar Vova, porque ele disse que gostava dela. À noite, o jovem acompanhou a garota até o quarto, e eles se viram mais de uma vez. Léory, vamos sair hoje à noite? Perguntou Vincent quando se aproximou dela novamente. Bem, vamos lá, a garota concordou. Se antes ela não queria se comunicar com ele, agora, em outra cidade, ela até se sentia um pouco orgulhosa pelo fato de estar saindo com um cara, e ninguém mais tinha tempo para se relacionar com outra pessoa. Vincent tinha algum dinheiro, então levava a garota a cafés, cinemas e outros lugares. E isso deixava Léory lisonjeado. Ele se perguntou por que não havia prestado atenção nela na cidade. Não era tão ruim agora que eles eram estudantes. Vincent ia até lá, dava-lhe presentes, as garotas tinham ciúmes de Léory e ela era melhor por isso. Um dia, quando ela estava se formando na faculdade, Vincent a pediu em casamento. Quer se casar comigo? Ele olhou para ela. Claro, eles se deram as mãos. No dia seguinte, Vincent e Léory foram ao cartório e fizeram o pedido. Não entendo por que ele não quis sair com você antes, disse a moça. E eu também não entendo. Prometo que vou estudar, vou me formar logo, vou ter uma carreira, disse ela, dando de ombros. Léory ficou feliz com isso, pois sabia que se Vincent decidisse fazer algo, ele o faria. Eles informaram meus pais, que insistiram em fazer o registro no cartório civil da cidade e depois ir à vila para o casamento. Afinal, era na vila que moravam todos os conhecidos, amigos e parentes. Os jovens não discutiram, pois houve muita diversão. E depois de dizer sim no cartório, eles pegaram a certidão de casamento e foram para a aldeia. Os pais haviam feito um ótimo trabalho. Eles colocaram mesas do lado de fora, muitos convidados vieram e agora Vincent e Léory estavam sentados na cabeceira da mesa e estavam muito felizes. Bem, jovens, seus malandros. Um dos convidados se levantou e ergueu seu copo. Os jovens se beijaram, estava tudo bem. Léory, o que você decidiu sobre onde vai morar depois do casamento? Sua mãe lhe perguntou à noite. Claro, na cidade, onde mais? Vincent ainda tinha mais 2 anos de escola pela frente. Vamos comprar um apartamento e morar lá, Léory lhe disse, porque ele não via outra opção. Bem, estou feliz por vocês, se precisarem de dinheiro, é só pedir, e meu pai e eu certamente os ajudaremos, disse a mãe e abraçou a filha.
Léorie ficou feliz em ouvir isso, pois ela ainda não tinha emprego e Vincent só tinha uma bolsa de estudos, e isso era comum. Depois de uma semana no vilarejo, eles foram para a cidade. Léorie teve que procurar trabalho, e Vincent não estava ocioso. Ele decidiu que seus estudos estavam tomando muito de seu tempo, mas precisava arrumar um emprego. Léorie não teve dificuldade em conseguir um emprego no departamento de educação, no departamento de economia. No início, ela era apenas uma estagiária, foi colocada em liberdade condicional e depois se tornou como todo mundo. Ela fechava declarações, fazia folha de pagamento e outras coisas. Vincent voltou a estudar em setembro. Ele não conseguia encontrar trabalho, exceto em uma cafeteria onde lhe ofereceram um emprego como garçom. Mas Léorie o incentivou a aceitar, pois cada centavo contava. Vincent não recusou e, quando o inverno se aproximou, ele começou a trabalhar. Era uma ninharia, a dela e a dele, mas era o suficiente para pagar o aluguel e comprar mantimentos para um mês. Nós ficaremos bem, Léorie disse a ela e a abraçou. Tudo estava indo muito bem na família até que a menina sentiu-se mal. O que há de errado com você? Vincent olhou para sua esposa e viu como ela estava pálida. Vince, acho que você vai ser papai em breve. A menina olhou para ele brincando. Ok, papai, então papai, estou muito feliz, disse ela. Depois disso, a garota realmente descobriu que estava grávida. E tudo começou, com náuseas constantes pela manhã, dores nas costas, era impossível andar. Ela mal conseguiu chegar à licença maternidade e, quando saiu, deitou-se na cama e não se levantou. Por que você está sempre deitada na cama? Seu marido costumava dizer a ela, que ficava irritada com isso. Tente, ande, disse ela a ele. Mas Vincent não se importava com isso. Ele estava em seu último ano e agora tinha que se preparar não apenas para a sessão, mas também para os exames finais e para escrever seu diploma. Ele teve que deixar o emprego, pois não tinha tempo para tudo, e agora praticamente não havia dinheiro na família. Eu tinha que ligar constantemente para meus pais pedindo ajuda. Finalmente, chegou o tão esperado dia em que Léorie deu à luz. Foi um processo longo e lento. A dor que tomou conta da criança foi implacável. Léorie gritava, os médicos o acalmavam, mas tinha de ser feito. Finalmente, quando todos ouviram o grito do bebê, Léorie exalou e percebeu que nunca mais daria à luz. Parabéns pela sua menina! Uma parteira se aproximou dele com pacotes nas mãos. Deixe-me vê-la, disse Léorie. E quando a menina foi colocada ao seu lado, ela só pôde se alegrar com o fato de que o pequeno embrulho que acabará de dar à luz estava deitado ao seu lado. Tanto a mãe quanto a criança estavam bem. Vincent veio buscá-las alguns dias depois. Então, eles registraram o bebê. E agora a vida de Léorie estava ainda mais complicada do que antes. Fórmula, fraldas, tudo era uma luta. Vincent não ajudava porque estava sempre ocupado, embora Léorie lhe pedisse. Era como se um gato preto tivesse se intrometido entre marido e mulher. Eles começavam a brigar o tempo todo, mas quando Evie tinha que ir para a creche e Léorie tinha que ir para o trabalho, as coisas pareciam se acalmar. As coisas voltaram ao normal entre o casal. Mas isso não durou muito tempo. Você pode levar a Evie para a creche hoje? Léorie perguntou ao marido dela. Você vai trabalhar de qualquer maneira, disse ele. Você entende, e ela queria dizer a ele que tinha que se arrumar, passar tudo, pentear o cabelo, lavar o cabelo. Mas ela não disse nada sobre isso, porque viu que ele não levaria ninguém para o berçário. Então Léorie vestiu a criança e eles saíram. Vincent explicou melhor o fato de que estava procurando trabalho. Todos os dias ele ia a algum lugar, fazia ligações, vestia ternos, ia a entrevistas, mas nada dava certo. Em algum lugar ele não seria contratado só porque não tinha experiência ou antiguidade, lá o salário era pequeno, lá só como estagiário. Bem, o que você queria? Você chegava lá e eles lhe diziam logo de cara, você gostaria de ser juiz ou promotor? Léorie costumava dizer a ele. Para Vincent, agora parecia que ele não era mais o Léorie que ele havia amado.
Com o passar dos anos, ela se tornará tão desanimada que deixará de ser uma garota bonita para se tornar uma joia. A situação só iria piorar a partir de agora. Vincent conseguiu um emprego em algum lugar, em um escritório de advocacia. Ele fazia o que lhe mandavam. É claro que ele não gostava nem um pouco disso, mas aguentava, ficando por ali, pensando que logo seria promovido. Por que você aceitou o emprego aqui, já que havia tantas ofertas iguais? Léory perguntou a ele. Olhe, por favor, não me distraia, disse ele enquanto se sentava à sua mesa e examinava alguns papéis. Ok, sua esposa se afastou dele. Ela percebeu que o relacionamento deles não estava dando certo ultimamente, por isso, tomou a única decisão que parecia certa no momento, que era se divorciar dele. Quando Evie estava na segunda série, Léory falou pela primeira vez sobre o divórcio. Ela não queria mudar nada, mas não tinha escolha, então disse a Vincent que eles tinham que se divorciar. A princípio, ele olhou com perplexidade, depois se levantou da mesa e caminhou em silêncio até a cozinha. Serviu-se de um copo de água, bebeu-o e voltou para Léory. Tem certeza do que está dizendo? Perguntou ele. Claro, respondeu ela. Ótimo, então vá se candidatar amanhã. Acho que não haverá nenhum problema. Não temos bens em comum. A filha, pelo que entendi, ficará com você, e todo o resto? Ela sorriu, olhou em volta e percebeu que não havia mais nada. Como Vincent havia dito, no dia seguinte Léory pediu o divórcio. Ele não queria mais viver daquela maneira. Ela não estava recebendo muito, mas ela e a filha teriam o suficiente para as duas. Vincent não esperou que o divórcio fosse aprovado. Ele arrumou suas coisas e foi para onde queria ir. E você não vai se arrepender do trabalho que fez? Perguntou sua esposa enquanto ele arrumava suas coisas. Estou trabalhando lá há anos, trabalho como um cavalo, mas não ganho nada com isso, disse ele. Trabalho lá há anos, trabalho como um cavalo, mas não ganho nada com isso, disse ele. Ele colocou a bolsa no chão, olhou para a esposa, abraçou a filha e saiu do apartamento. A primeira coisa que fez foi ir até a estação de trem. Ele precisava ver se havia passagens, para onde estavam indo e o que ele faria onde quer que fosse. Havia muito poucas passagens. E quando o caixa lhe disse que havia várias passagens para uma das cidades com as quais ele havia sonhado, Vincent não hesitou em comprar uma dessas passagens. Agora ele estava sentado no compartimento, olhando pela janela e mentalmente dizendo adeus a essa cidade, percebendo que nunca mais voltaria para cá. Sua mãe e seu pai estavam esperando por ele em casa, mas ele decidiu não ir vê-los. Ele ligou para dizer que estava bem. Eles se divorciaram de Léory, mas a filha não parou de se comunicar com ele, sua avó e seu avô. E quando Evie perguntou à mãe em casa onde estava o pai, a mãe lhe disse que ele estava morto. Como assim, ele está morto? A menina não entendeu. Bem, então, você sabe, quando uma pessoa se foi e nunca mais voltará a existir. Sua mãe costumava explicar. Evie não entendia, por que você enterra os mortos, e ela não havia enterrado o pai. A partir de então, Léory começou uma vida de devassidão. Ela havia feito um plano para encontrar um marido que sustentasse a ela e a filha. E agora ela tinha que cumprir esse plano. Ela ia para o trabalho, comprava roupas diferentes, era muito chamativa, usava maquiagem constantemente, arrumava o cabelo, levava para casa homens diferentes. Evie observava tudo isso e, no início, não gostava. Mas quando estava na sexta série, admirou sua mãe e começou a fazer coisas também. No início, a garota se envolveu em mais companhias, para onde sua amiga a levou. Os meninos de lá eram mais velhos do que as meninas por vários anos e podiam fazer o que era proibido: fumar, beber, beijar. Mas quando a menina voltava para casa, ninguém a controlava lá, ela podia ir para o quarto sem impedimentos e ir para a cama. A mãe percebeu que havia algo de errado com a filha, mas não disse nada, porque ela não segurava a mão da filha. E isso era tudo o que Evie queria. Na oitava série, a garota ficou louca. Foi a primeira vez que Evie teve contato íntimo com um rapaz.
Ela não disse que estava muito chateada, mas também não estava feliz, só não entendia qual era o problema. A garota foi para casa e se deitou. À noite, sonhou com algo sombrio, tudo era assustador, tudo era preto ao seu redor, sangue, alguma outra coisa. Ela não entendia o que o sonho significava. Ela acordou de manhã e sua mãe ainda não estava em casa. Isso não estressou muito a menina, porque ela sabia que sua mãe poderia não chegar e, por 2 dias, ela se atrasaria para o trabalho. Nesses dias, ela ia para algum lugar e, agora que Evie sabia disso, fazia o que queria impunemente. Às vezes, sua mãe vinha e lhe dizia alguma coisa, lia algumas palestras, mas Evie não queria ouvi-la, porque, em primeiro lugar, era tarde e, em segundo lugar, não era interessante. E qual era o objetivo de todas aquelas palestras se ela podia ver um exemplo vivo à sua frente? Com o passar dos anos, seu pai talvez ligasse para ela, mas sua mãe não atendia o telefone, então a garota achava que Vincent não se comunicava com ela. Ela nunca acreditou que ele estivesse morto. A garota não disse nada a ninguém, ela estava bem, mas isso foi à primeira vista. Mas se a menina fosse mostrada a um psicólogo, ele certamente diria que uma criança na 8ª série não bebe e fuma, se é que fuma, é porque está infeliz ou triste. É claro que ninguém poderia dizer isso a Laure, então ela não achou certo, mas não disse nada. Um dia, a filha chegou em casa e foi imediatamente para o quarto da mãe. "Preciso falar com você", disse ela. "Ok, entre e conversaremos", concordou Laure. Ela estava sentada pintando as unhas. "Mamãe, acho que estou esperando um bebê", disse a filha. "O que a faz pensar isso?" Ele a encarou. "Bem, em primeiro lugar, estou 2 meses atrasada, em segundo lugar, estou com náuseas e tenho todos os sinais de que estou grávida", disse a menina. A mãe rapidamente ligou para alguém, eles foram para o hospital, embora já estivesse escuro, mas ninguém os rejeitou, porque todos se conheciam. E depois de examinarem a menina, descobriram que ela realmente estava esperando um filho. E ela não tinha nem 1 ano, nem 2 meses de idade. "Ok, não faça planos", disse Laure a ela. "Por quê?" A garota não entendia. "Provavelmente faremos um aborto para você em alguns dias", disse ela, perguntando-se como isso poderia ter acontecido. Então ele sorriu para si mesmo e percebeu que, com seu estilo de vida, qualquer coisa poderia ter acontecido sem que ninguém percebesse. Os olhos de Laure agora estavam voltados para sua filha, observando-a o tempo todo, vendo o que ela estava fazendo e como estava fazendo. Assim, quando alguns dias se passaram, ele disse a Evie que elas precisavam ir ao hospital. O horário foi marcado para mais tarde, para que ninguém soubesse de nada e as meninas pudessem chegar lá. "Mamãe, por que à noite?" perguntou sua filha. "Você tem alguma ideia de por que à noite?" perguntou ela. Eles entraram, colocaram Evie em uma cadeira especial, anestesiaram-na e tudo foi feito. Quando ela voltou a si, começou a chorar. "Por que está chorando agora?" "Você deveria ter chorado antes", disse-lhe a mãe. "Mamãe, você não acha que fez algo errado?" disse Evie. Ela sabia que tudo aquilo era culpa dela, é claro, mas não queria se culpar. "Você não acha que foi você que fez isso? Eu ofereci a você, você não recusou, e foi o fim da conversa." Eles nunca mais tocaram no assunto. Mas, a partir daquele momento, Evie se distanciou muito de sua mãe. Se antes ela queria terminar os 11 anos e depois ir para outro lugar, agora ela havia decidido definitivamente que, quando terminasse a 9ª série, não iria mais. Evie já tinha até escolhido a escola para a qual iria se inscrever e estava determinada a ir para lá. Ela estudava muito, mas em algumas coisas era boa e em outras não. Sua mãe tentou ajudá-la, mas Evie recusou qualquer ajuda. Na primavera, Evie perguntou à mãe sobre seu pai e por que ela não falava com eles. Ela não respondeu, apenas acenou com a mão. A garota percebeu que a mãe sabia de algo e decidiu procurar o número do telefone dele ou qualquer outra coisa para entrar em contato com o pai. E, com certeza, ela encontrou o número do telefone dele e ligou. Vincent ficou muito feliz,
pois durante todos esses anos, até morarem juntos, ele ligava para Léory quase todo mês, pedindo que ele ligasse para a filha, mas ela não ligava. Ninguém sabia o motivo, se por ciúme ou por princípio, mas agora que Evie tinha os dígitos do número do pai na mão, ela foi até o telefone e discou o número dele. Alô, pai, alô, disse ela quando ouviu o telefone ser atendido. Evie, é você? Perguntou ele. Sim, é sim. Respondeu ela, e ficou muito feliz por estar falando com um homem que um dia amou muito. Ela queria muito conhecê-lo, mas acabou sendo impossível, porque seu pai estava em outra cidade. É isso mesmo, disse a ele. Papai, essa é a cidade para onde estou indo, disse ela. Vamos lá, é verdade? Perguntou ele. É claro que eu o enganaria. Então, quando eu chegar lá, eu o encontrarei e contarei tudo, disse a garota. Está bem, então vou esperar por você. Quando você vai chegar, em junho ou depois? Perguntou ela. Acho que em junho teremos a formatura e, quando passarmos em todos os exames, só então poderei ir vê-lo, disse a garota. Ok, eu vou vê-lo, mas me avise quando e em que trem você vai partir, ela pediu. Evie ficou muito feliz por ter entrado em contato com o pai e agora achava que as coisas estavam mudando para ela. A garota começou a estudar um pouco melhor, pois tinha medo de que isso acontecesse de repente e ela não conseguisse passar nos exames, o que significava que ela ficaria para o outono e poderia esquecer a admissão. Agora, em seu diário, começaram a aparecer notas 4 e até mesmo 5, mas era muito cedo para se alegrar, ele tinha que estudar até o final do curso e, depois, olhar e pensar no que aconteceria em seguida. E assim, os exames foram escolhidos, ela estava se preparando para eles, estudando as anotações e tudo mais. Faltavam apenas alguns dias para a formatura. Evie tinha certeza de que havia passado em tudo, agora só precisava esperar pelos resultados, e quando anunciaram que ela havia passado em tudo, ela não pôde deixar de se alegrar. Ela não queria se preparar para a formatura, porque não gostava de ninguém em sua classe. Os amigos com quem ela estava saindo ultimamente não eram mais amigos. Tudo em que ela conseguia pensar agora era em obter seu diploma e ir para a escola. Quando tinha o cobiçado diploma nas mãos, pediu as passagens e só precisou dizer à mãe que estava indo embora, que todo o resto não tinha importância. Evie percebeu que, se fosse embora agora e morasse lá com o pai, estaria melhor do que aqui. Mamãe, já reservei as passagens e vou me matricular em alguns dias, disse Evie, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Por que você não me contou? Léory encarou, ele vinha escondendo a filha do pai há tanto tempo que foi o suficiente para ele dizer que ela iria com ele. Mãe, mas você tem sua própria vida aqui, você está procurando um parceiro, então continue procurando um, e eu vou, vai ser mais tranquilo lá com o papai, disse a menina. Com o papai? Léory perguntou, surpreso com o fato de a filha ter esquecido tudo tão facilmente. Sim, com meu pai. Ele mora na mesma cidade onde vou me matricular. Ele prometeu que me encontraria e, agora que estou indo, acho que ele e eu teremos um bom relacionamento, disse a filha à mãe, percebendo que agora estava irritando. Você não acha que? Perguntou a mulher, mas não terminou. Eu não acho o quê? Evie olhou para ela e sorriu de forma atrevida. Que ele a deixaria como nos deixou? Perguntou Léory. Ela estava com raiva de Vincent, então não estava se divertindo muito no momento. Mamãe, ele não nos deixou, você disse a ele que queria o divórcio e ele concordou em deixá-la ir e pedir o divórcio. Você acha que se eu tivesse 8 ou 9 anos eu não me lembraria disso? Ela olhou para a filha. Tudo bem, se você quiser, vá, não vou prendê-la, mas vai ser ruim, ligue-me novamente, venha correndo me ver, a mulher disse a ela, e assim terminou a conversa. Evie esperou que sua mãe saísse de casa. Discou o número do pai e, quando ele atendeu, ela lhe disse qual trem pegaria, que dia era e para onde iria. Evie, estou tão feliz por nos encontrarmos, você não faz ideia, disse Vincent a ela. Papai, também estou ansiosa por esse encontro, disse ela com confiança. E agora, a garota já está no trem.
Ela está na rota planejada e sabe que seu próprio pai a encontrará na estação. Durante a viagem, a menina estava lendo várias revistas e olhando fotos. Ela não estava muito interessada na viagem, então, quando escureceu, preparou-se para dormir. De manhã, sentiu alguém a empurrando. Viu que era o condutor, que lhe disse que era hora de descer. Desde que chegou em casa, quando telefonou e depois quando falou com seu pai, ela não se sentia assim. Tinha ficado calma. Mas agora ela estava nervosa. O que ela diria a ele, sobre o que eles conversariam? Fazia tanto tempo que eles não se viam que ela não tinha ideia do que ele diria. A princípio, Evie pensou que não reconheceria o homem que os havia deixado anos antes. Mas quando ela entrou na plataforma, olhou em volta, viu e sorriu, reconheceu Vincent imediatamente. Ele também viu a garota que estava olhando para ele. Ela se parecia muito com sua mãe, então ele foi direto até ela. "Olá, papai", disse ele. "Olá, querida", ele abraçou, pegou sua mala e a levou até o carro. "Bem, você deu meia volta", ela o encarou. "Sim, veja, eu vim para cá, conheci um homem e ele me disse que poderia me ajudar a encontrar um emprego. E agora, como você pode ver, ele cumpriu sua promessa", disse meu pai. "Sim, vejo que você está indo bem", murmurou a menina. "Então agora vamos para minha casa, conversaremos, e quando você for se matricular novamente, resolveremos as coisas de outra forma." Evie ficou olhando para o homem, lembrando-se de como seu pai era. E agora ele era mais ou menos o mesmo, mas diferente. Ele falava de forma diferente, de maneira profissional, e tudo mais nele também havia mudado. Ele entendia que havia passado muito tempo, mas não conseguia entender como uma pessoa podia mudar quase completamente em um período tão longo. Eles chegaram ao apartamento. Era um apartamento espaçoso de um quarto, mobiliado com móveis bonitos, uma televisão, alguns tipos de sistemas, tudo aqui era para se viver. A cozinha tinha um fogão, tudo era lindo. "Nossa, você deu a volta por cima, é seu ou você aluga?" Evie perguntou sobre o apartamento. "Claro que é meu", disse Vincent. "Legal", a garota mostrou para a turma. "Não sei se sua mãe lhe contou ou não, mas se eu estabelecer uma meta, tenho certeza de que vou alcançá-la." Ele colocou alguns papéis sobre a mesa, sentou-se e olhou para a filha. Ela se aproximou, sentou-se em frente a ele e também o olhou. "Então me diga, como você tem vivido todos esses anos? Por que não quis falar comigo?" Ela perguntou a ele. "Eu nem sabia que você tinha ligado", disse Evie. Ela ficou magoada com o fato de sua mãe ter feito isso com ela. Ela não queria que a filha conversasse com o pai e agisse pelas costas dele. "Entendo, imaginei isso por algum motivo", disse Vincent, depois se levantou, colocou a chaleira no fogo e abriu a geladeira. "O que você faz para viver?" perguntou sua filha. "Trabalho no tribunal agora, acho que logo estarei no comando", ele sorriu. "Entendo", ela balançou a cabeça, lisonjeada pelo fato de seu pai ter um cargo tão alto, mas esse não era o objetivo da conversa. Depois que seu pai e Evie tomaram chá e fizeram um lanche, eles começaram a falar sobre a futura matrícula de Evie. "Quando você vai para a faculdade?" perguntou seu pai. "Pai, posso ir para a escola amanhã em vez de hoje, porque a viagem é tão cansativa que só quero dormir." "Sim, claro. Que perguntas, ainda temos o verão inteiro pela frente", ele não se opôs. Depois disso, a menina foi para o quarto, desmontou o DVJ, o pai lhe deu um travesseiro, um cobertor, e ela simplesmente dormiu. Acontece que seu corpo estava tão cansado que Evie dormiu praticamente o dia todo. Ela só acordou quando seu pai chegou em casa à noite. Ela estava feliz porque agora ninguém lhe diria nada e ela poderia fazer o que quisesse por conta própria. Vincent olhou para a filha e não conseguia acreditar que agora eles estavam juntos novamente. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Se Leori não a deixava sair com ele antes, agora ele tinha total autoridade sobre essa garota. "Evie, venha jantar", ele a chamou para a cozinha. A garota entrou.
Ela ainda estava sonolenta, mas sentou-se à mesa e começou a comer o que o pai havia preparado. Está delicioso, disse ela ao dar uma mordida. Sim, eu tentei fazer isso por você. Ela olhou para as caixas de entrega que estavam embaixo da pia. Ah, estou vendo como você fez isso, ela riu, porque ela mesma nunca teria adivinhado. O relacionamento entre pai e filha era fácil, então, no dia seguinte, quando Evie foi se matricular, ela se inscreveu. Ela esperou até o dia dos exames, fez todos eles, e algumas semanas depois, descobriu que estava na lista de admissão. Uau, até de graça, seu pai olhou para ela. Bem, o que você quer? Posso não me comportar da maneira que você quer, mas já tenho muito o que fazer aqui, ela bateu com o dedo na cabeça. Entendo, então onde você quer morar, comigo ou separadamente? Bem, é claro que eu gostaria de ter um apartamento, pelo menos um apartamento de um cômodo, e então tudo será como deveria ser, disse a garota. Tudo bem, então, daqui a algumas semanas eu lhe arranjarei um apartamento e você poderá morar lá, disse Vincent a ela. Evie não se importou nem um pouco, ficou até um pouco feliz pelo fato de seu pai ter feito tal concessão a ela. E quando o apartamento foi encontrado, meu pai ligou para o proprietário e fez tudo o que podia. Vincent pagou 1 ano de aluguel adiantado, para não ter de pagar todo mês. Evie estava hospedada com ele agora, no apartamento que seu pai havia alugado, e eles estavam fazendo alguns pequenos reparos cosméticos. Tem certeza de que pode fazer isso sozinha? Perguntou o pai dela. Claro, tenho certeza, porque eu deveria estragar sua vida, você ainda é jovem e bonito, você encontrará uma mulher e viverão juntos, disse ele. Ok, certo? Ele não discutiu com o pai, pois tinha medo de perder sua garota favorita novamente, como já havia acontecido com ele uma vez. E depois que Evie se mudou, ele ia visitá-la com frequência. Ela vinha visitá-lo. A comunicação entre eles era como a de bons amigos. Evie começou a estudar e, no início, até gostava. No início, ela não saía para lugar nenhum, não conhecia ninguém, mas depois que conheceu seus amigos da escola, começou a ligar para todos eles de casa. Um dia depois da véspera de Ano Novo, Vincent recebeu uma ligação da escola. Oi, sua filha não foi à escola hoje, disseram a ele, e ele não podia deixar passar. Sim, tudo bem, eu ligo e cuido disso, respondeu Vincent rapidamente, prestes a desligar. Espere, ele não só não esteve aqui hoje, como também durante toda a semana passada, disse o treinador, sua voz não tão amigável como de costume. Uau, é uma residência independente! Disse o homem, maravilhado com o momento. Ele discou o número de Evie. Ela não atendeu por um longo tempo, mas quando fez, ele começou a repreendê-la. O que é isso? Perguntou ela. Pai, do que você está falando? Ela não entendeu. Acabei de receber uma ligação da escola para me dizer que você faltou às aulas durante toda a semana passada, murmurou ele, tentando deixar sua voz mais áspera. Ei, quem você está ouvindo? Não há nada para fazer lá. Eu preparei tudo, tenho um crédito e pronto, digamos que estou de licença médica, perguntou a filha. Nada de licença médica, ou você vem morar comigo ou se comporta como uma garota decente, disse ela. É isso, estou ouvindo, e ela encerrou a ligação para Evie. Depois disso, ela recebeu ligações de vizinhos, professores da instituição, mas não havia nada que pudesse fazer. Evie se comportava como queria. Agora, personalidades diferentes estavam aparecendo no apartamento. Ela estava tentando ir à escola porque seu pai havia estabelecido uma condição, ou estudar e ter um apartamento, ou não estudar e nada mais. Assim, Evie se levantava de manhã, mesmo à força, lavava-se, trocava de roupa e ia estudar. Não era difícil estudar, era apenas preguiçoso levantar e sair de manhã cedo. Um dia, uma empresa foi até a casa dela. Havia um cara que ela não conhecia. Ela não conhecia os outros. Ela não queria deixá-los entrar, mas quando eles trocaram algumas palavras, tudo ficou bem. Depois disso, Evie começou a namorar Murphy, que estava nessa empresa.
No início, ele ia para casa todas as noites, mas um dia passou a noite lá. Você não está indo para casa? Evie perguntou. Era a sessão de verão, então ela sabia que tinha de se arrumar. Por que você sente pena da cama? Respondeu ela, sorrindo. Não, eu sinto muito, mas você não pode fazer isso, você tem que ir para casa em algum momento de qualquer maneira, ele disse a ela. Não tenha pena, então, e não fale sobre isso, ele se aproximou dela e a abraçou. A garota tinha voltado para o caminho tortuoso com os rapazes da empresa desconhecida que ela tinha começado a usar, e agora ela estava exatamente como estava na escola. Diga-me, o que seu pai faz para poder pagar uma coisa dessas? Murphy perguntou à garota um dia. Não sei, algo para fazer no tribunal, respondeu ela, pois não se importava com os negócios do pai. Entendo, respondeu o jovem, e eles nunca mais falaram sobre isso. Quando um jovem queria ganhar dinheiro, seus amigos lhe ofereceram uma opção fácil. No início, ele recusou, mas depois aceitou. Ele tinha de pegar pequenos pacotes deles e vendê-los a outras pessoas. Ele fazia isso onde quer que pudesse. Ele foi para a escola, colégio, faculdade, universidade, escolas de ensino médio, em todos os lugares. Quando pensava em punição, ele imediatamente pensava no pai de sua namorada e achava que, se algo acontecesse, ela lhe pediria e ele se livraria do problema. Mas ele não podia continuar assim por muito tempo, então Evie sentou Murphy à mesa uma noite, pôs a mesa, eles iam jantar, e a garota começou a dizer a Murphy que ele estava fazendo algo errado ao fazer isso, porque ele não estava realmente ganhando dinheiro, estava apenas envenenando os jovens. Murphy não a contradisse, ele percebeu o que estava fazendo, mas não queria parar, porque, na verdade, o dinheiro não era ruim e eles poderiam viver dele. Por um tempo, Evie não sabia como influenciar Murphy, então decidiu conversar com seu pai. Sim, era arriscado, mas não havia mais nada a fazer, porque se ele fosse preso, não ficaria calado e contaria o que sabia sobre ela e não contou a ninguém. Papai, oi, ela chamou o pai. Claro que a garota não sabia por onde começar a conversa. Filha, alô, como vai? Disse Vincent, ela não ligava com frequência, então o homem agora queria mantê-la ao telefone por mais tempo. Preciso conhecê-la e conversar com você, disse ele. Tudo bem, eu não me importo, mas onde e quando? Perguntou ele. Vamos nos encontrar na cafeteria perto da minha casa, murmurou Evie, sem vontade de ir a lugar algum. Tudo bem, respondeu Vincent, ele não se importava de ficar sentado com a filha por 1 ou 2 horas, e não importava o tipo de conversa que tivesse. Quando a filha e o pai se encontraram, ela começou a contar a ele o que Murphy estava fazendo. O pai balançou a cabeça, entendeu, esfregou o guardanapo nas mãos e suspirou. Pai, por que está suspirando? Dê-me um conselho, pediu a filha, pois não tinha mais ninguém a quem pedir. E o que posso lhe aconselhar? É um caso legal e, agora que você me contou, percebi que, depois da promoção que está por vir, provavelmente serei o juiz, ele disse a ela. O que devo fazer? Ele é um cara legal, mas esse caso está arruinando tudo, Evie quase chorou. É claro que vou conhecer seu Murphy, mas não espere nada de bom disso, disse o pai com severidade, pois não era assim que ele imaginava conhecer a filha. A garota olhou para ele e agora também pensou que havia contado tudo ao pai em vão. Ela se levantou da mesa e se dirigiu à saída. Já terminamos de conversar, Vincent jogou o guardanapo na mesa, terminou o café e se levantou da cadeira. Alguns dias se passaram, Evie já havia passado da sessão de verão, todos estavam de férias agora. Seu pai lhe telefonou, dizendo que Murphy tinha um compromisso hoje, e ela ficou feliz, mas não sabia o que isso significaria. Murphy, oi, Vincent viu o jovem entrar na cafeteria. Era a mesma cafeteria onde ele e Evie haviam se conhecido. Olá, ele se aproximou da mesa e se encolheu, sem saber o que fazer por um longo tempo. Diga-me, o que há de errado com sua vida? Perguntou o homem. E o que acontece nela? Nada de especial, nós vivemos, deu de ombros o jovem. Como você vive? Bem, mal ou bem? Vincent olhou para Murphy com desprezo.
Assim como todos os outros jovens vivem, murmurou. O cara estava desconfortável sentado aqui falando sobre tudo isso. Bem, diga-me como todos os outros vivem, perguntou Vincent. Eu faço alguma coisa, ganho algum dinheiro e depois, bem, acho que você sabe o que eles fazem depois, Murphy o encarou. Claro que sei o que eles fazem depois disso. E como eles ganham esse dinheiro? Perguntou Vincent, pois estava interessado em ouvir da boca de outra pessoa, não de sua própria cabeça. O jovem percebeu que eles estavam prestes a lhe fazer perguntas novamente. É o que você faz para viver, Murphy percebeu o que Vincent estava insinuando. Então você não pode ganhar mais dinheiro? Vincent tentou fazer com que o jovem confessasse. O que ele disse? Ele o encarou, esperando que o homem dissesse algo. Ele não disse nada. Vincent suspirou, percebendo que o cara não era tão simples quanto ele queria fazer parecer, e agora ele tinha que fazê-lo falar mais, o que ele não ia fazer. Ok, estou ouvindo, disse Murphy, e queria ir embora, mas Vincent não o deixou, querendo impedi-lo a todo custo. Espere, ele gritou. O que mais? Murphy se virou e olhou para ele como só se olha para os inimigos. Entenda-me, não sou seu inimigo, mesmo que eu lhe diga algo agora, é apenas para o seu próprio bem. Você quer acabar em uma sala úmida em algum lugar, atrás das grades, sabe-se lá o que acontecerá com você? Vincent perguntou, pois sabia o que eles faziam com pessoas assim. Não, não quero, respondeu Murphy, e era verdade, porque ele não estava fazendo muita coisa. Então mantenha a cabeça. O jovem ouviu, não disse nada em resposta, simplesmente se virou e caminhou em direção à saída. Ele tinha outros planos agora, estava com raiva da garota, porque ela havia lhe contado tudo isso, e para quem? Seu pai. Como ele iria falar sobre ele para aquele homem, afinal, ele poderia denunciá-lo a alguém. Mas nada, ele falaria com ela, e então Evie entenderia. Agora Murphy tinha que bolar um plano que não o envolvesse como personagem principal, mas como personagem coadjuvante. Ele foi para casa e não atendeu o telefone por algumas semanas, e então, como se nada tivesse acontecido, voltou para a casa de Evie. Oi, disse ele como se tivesse acabado de sair para comer pão há 5 minutos. Onde você esteve por tanto tempo? Ela olhou para ele e não entendeu o que havia acontecido. Em lugar nenhum. Eram negócios, tive que me preparar para tudo, respondeu ele, enquanto observava a reação dela. Para que você se preparou? Você não trabalha em lugar nenhum, não estuda, não faz nada, ela riu. Evie, por que não fazemos uma festa aqui? Perguntou ela, porque queria se divertir. Claro que não me importo, ela se perguntou por que estava perguntando agora, pois nunca havia mencionado isso antes. Faremos uma festa, chamaremos alguns amigos e depois, não sei, e ela se calou e sorriu. Eles foram até a cozinha. Evie tinha acabado de fazer o almoço. Murphy ficou sentado olhando para ela, pensando em que tipo de plano fazer, embora ele já tivesse mas um plano muito cruel. É claro que Evie não suspeitava de nada. Ela cozinhou calmamente, colocou em seu prato e, em seguida, colocou o pão e tudo mais à sua frente. Agora ela estava pronta para qualquer conversa. Então, na sexta-feira, convidaremos alguns amigos e nos divertiremos um pouco, certo? Murphy olhou para ela, esperando sua aprovação. Claro que sim, a garota sorriu, estava tão feliz por ele estar de volta que agora poderia aceitar qualquer oferta dele. E, como seu humor estava alegre, ela pensou que seu pai não havia dito nada de ruim para ela, e eles apenas conversaram. Agora Murphy não sabia como garantir que Evie não adivinhasse nada. Na sexta-feira, como planejado, eles haviam convidado muitos convidados, alguns dos quais a garota acabará de ver pela primeira vez. Os conhecidos de Evie da faculdade e os amigos de Murphy tinham vindo. Muitos deles Evie conhecia, mas nem todos ainda. A garota estava cortando alguns aperitivos, Murphy estava preparando as bebidas alcoólicas, ele gostava de coquetéis diferentes, então eles tinham comprado tudo o que precisavam para isso. À noite, eles tocaram música alta, dançaram,
cantaram músicas com os cantores que saíam dos alto-falantes. Foi tudo divertido e ótimo. Evie podia ver que Murphy havia parado de fazer algo errado, o que a deixava mais feliz. Já fazia muitos dias que ela não o notava fazendo nada. Isso também a animou. E agora, com mais alguns amigos hospedados em sua casa, Evie se sentia muito tonta. Ela foi se deitar, sem perceber. No dia seguinte, todos tinham ido embora, mas ainda restavam alguns. Evie queria fazer a limpeza, mas Murphy lhe ofereceu outro coquetel. Venha, vamos limpar amanhã, eu a ajudo, ela acenou com a mão. Ok, vamos limpar, disse ela, e pegou o coquetel das mãos do rapaz. Mas como a música estava alta pelo segundo dia consecutivo, os vizinhos devem ter chamado o pai dele. Algumas horas depois, Vincent estava do lado de fora do apartamento. Ele bateu na porta, ficou parado e esperou. Quem é? Evie veio até a porta, ela não sabia quando havia começado a perguntar. Abra a porta, é o seu pai, disse ele severamente, porque não aguentava mais. Evie abriu a porta e, é claro, tudo tremeu dentro dela. Ela não sabia o que pensar, não estava mais no estado de espírito certo. Seu pai pegou alguns amigos que ainda estavam aqui e os expulsou do apartamento. Depois, pegando as pilhas, ele foi até a cozinha e se sentou em uma cadeira. Pai, o que você está fazendo aqui? Quem lhe disse? Sua filha olhou para ele com os olhos arregalados. Evie, o que você e eu combinamos? Ele olhou severamente para a filha. Pai, é fim de semana, não podemos relaxar, especialmente porque Murphy e eu fizemos as pazes há alguns dias. Ela olhou para o jovem. É isso mesmo, com Murphy, disse ele, e depois desviou o olhar do jovem. O que? O rapaz olhou para o homem. E você, chegou a alguma conclusão por conta própria? Perguntou ele, pois não suportava mentirosos. Sim, respondeu o homem simplesmente. Para que, em 15 minutos, não haja mais ninguém neste apartamento além de você. O pai desviou o olhar da filha, e percebi que ele não estava brincando. Evie percebeu que papai não estava brincando. Ela levou Murphy até a porta, vestiu-se e saiu. E agora que você pegou um esfregão entre os dentes e limpou tudo por aqui, disse o pai dela com severidade, não pense que, se eu lhe der dinheiro e alugar um apartamento, serei sempre tão gentil. Vincent estava claramente irritado com ela, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Evie lhe prometeu que tudo estaria pronto pela manhã e que ele poderia até mesmo vir verificar. Vincent prometeu que viria. Depois disso, ele saiu e Evie foi para o quarto, sentando-se no sofá. Ela não conseguia, estava tonta e sonolenta, e não sabia o que fazer agora, pois estava muito animada porque a casa estava uma bagunça e ela tinha que limpá-la. Mas ela não sabia como fazer isso naquele estado. Quando tudo estava pronto, ela desabou na cama sem energia, não tinha nem vontade de levantar um braço ou uma perna. Então a garota fechou os olhos. Decidiu dormir um pouco, mas não conseguiu, porque nem mesmo 2 horas depois, bateram à porta. Quem mais está aí? Ela se levantou da cama, foi até a porta, olhou pelo buraco da fechadura e lá estava Murphy, com vários outros amigos. Olá, o rapaz alegre a cumprimentou. O que você quer aqui? Ela abriu a porta e olhou para Murphy. Estamos aqui para continuar a festa, Murphy lhe disse, como se nada tivesse acontecido. Não preciso de ninguém aqui agora, então vá em frente, volte na segunda-feira de manhã, disse ele, e quis fechar a porta. Se estamos aqui, vamos ficar aqui, disse ele. Em seguida, as pessoas que tinham vindo vê-la entraram no apartamento e foram para a cozinha. Murphy começou a preparar coquetéis novamente. Todos estavam bebendo, se divertindo e havia música novamente. Evie estava em alta novamente. Ela não sabia o que estava acontecendo com ela, mas tinha que fazer alguma coisa. Por que ela não o reconheceu? Murphy perguntou a seus amigos. E ele nunca nos viu, eles riram. Suas mãos estavam caindo, sua cabeça estava caindo, a garota foi até lá e contou a Max.
Então o jovem a levou para o quarto. Ele a colocou na cama e se deitou ao lado dela. Marfe, não, ela sussurrou, não querendo fazer amor. Relaxe, ele lhe disse, porque não queria que ela dissesse ou fizesse nada agora. Marfe começou a tirar o vestido dela. Evie se movia, mas muito lentamente. Ela estava empurrando Marfe, mas não estava se esforçando muito, então o cara dominou rapidamente. A sensação era muito boa. Ela arregalou os olhos, mas não pensou muito a respeito, pois percebeu que o homem que amava estava com ela agora, portanto nada lhe aconteceria. Então ele lhe trouxe outro coquetel. Ela o bebeu e agora sua cabeça estava confusa, tudo girava, ela olhava para o teto e não sabia se estava no quarto ou em outro lugar. E então Marfe a pegou nos braços e a levou para o grande salão. Havia muitos lares lá, todos eles meninos. Evie percebeu que não estava em boa forma, mas não podia fazer nada a respeito. Sem braços, sem pernas, nada se movia. Marfe a deitou no devijay. Alguém estava dizendo alguma coisa. Evie não entendeu nada, apenas ficou deitada ali, incapaz de se mover. O que está olhando para mim? Vamos trabalhar, disse Marfe a um de seus amigos, e foi um turbilhão. Alguém pegava Evie e a deixava cair de volta no chão. Estavam fazendo todo tipo de coisa com ela. E então ela sentiu como se estivesse deitada no chão. Sua cabeça ainda não voltava ao lugar. Era tão ruim que ela não podia fazer nada. Vá vê-la, disse Marfe a uma das pessoas presentes. Evie estava deitada no chão, com o corpo todo dolorido, como se tivesse levado um chute ou algo assim. Ela tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Sentiu que não estava mais viva. Ela se sentia como se não estivesse mais viva. Seus olhos não se abriam, ela gemia, alguém se inclinava sobre ela. Naquele momento, Evie abriu os olhos e foi imediatamente atingida no rosto. O que está fazendo? Marfe perguntou a ela. Ela olhou para mim, virou-se para ele, e Evie estava acabada, tinha entrado na escuridão. Ela não entendia nada, estava apenas deitada no chão e não se mexia. Verifique se há pulso, perguntou um para o outro. Eles se curvaram sobre a garota e sentiram o pulso, mas era como se ela não tivesse pulso. Todos ficaram assustados e decidiram fugir do apartamento. Mas Marfe sabia que, se fugissem, seria ruim para eles. Ok, pessoal, vamos pegar o tapete e enrolá-la nele, ele disse a eles, pois não via outra saída, somente essa. Rapidamente, vários pares de mãos masculinas pegaram o tapete e enrolaram Evie nele. Em seguida, eles a carregaram para fora. Para onde o levaremos? O homem olhou para Marfe. Vamos até o quintal do vizinho, jogamos o tapete no lixo e pronto, vamos embora, disse ele. Foi o que todos fizeram. Depois que o fizeram, e estavam a uma distância segura do lixão, Marfe disse a todos que havia colocado drogas no coquetel de Evie, e não foram poucas. E se eles descobrissem? Os outros estavam assustados, pois também estavam aqui. Bem, eles vão notar e vão notar, ela era assim, talvez tenha feito algo em algum lugar. Meu pai me expulsou pessoalmente daquele apartamento, e eu sabia que não iria enquanto ele estivesse lá, ela riu, pois achava que tinha enganado todo mundo. Bem, agora estamos aqui, disse-lhe o outro jovem. E daí, eles foram e voltaram, Marfe parecia indiferente ao que haviam feito. Depois disso, foram a um bar, sentaram-se e começaram a beber. Os rapazes não pensaram em nada, nem em Evie, nem no carpete, nem no lixão onde haviam deixado o carpete. Mas já estava na hora de ir para casa, então os amigos se separaram. Antes de irem embora, disseram a Marfe que, se alguém lhes perguntasse alguma coisa, eles não teriam nada a ver com isso, que era assunto deles. Ele concordou, pois não se importava com o que os outros pensavam. Ele tinha certeza de que ninguém procuraria Evie, exceto seu pai, e ele não se importava mais. E quem a encontrasse naquele lixão, um carro viria pela manhã, tirariam o lixo e ali, no grande lixão, ninguém precisaria dela.
Ela foi para casa em silêncio. Era muito tarde, ele foi para a cama e esqueceu o que havia acontecido hoje. Mas de manhã ela acordou com a cabeça doendo muito. Ela não pensou em nada, apenas em onde conseguir uma nova dose para tomar. Evie acordou e não conseguia fazer nada, sua cabeça ainda estava girando. Ela percebeu que estava amarrada ou qualquer outra coisa. Sua cabeça doía tanto que ela não conseguia fazer nada. Havia também aquele cheiro desagradável e a escuridão. Ela não sabia onde estava. Ela começou a gemer porque não tinha mais forças para gritar. Seu corpo inteiro doía tanto que ela não conseguia fazer nada. Então, sentiu que alguém a abaixava, como se ela tivesse sido tirada de algum lugar e levada embora. Esperem, pessoal, acho que tem alguém no carpete, ela ouviu uma voz do lado de fora. Depois disso, a garota percebeu que estava no carpete. Quem poderia estar lá? Olha o carpete normal, vamos fazer uma cama lá, vai ficar tudo bem, disse a outra. Elas seguiram em frente, o que abalou ainda mais a cabeça de Evie. Ok, todo mundo quieto, escutem, disse um dos homens. Todos se calaram e prestaram atenção, mas não se ouvia nada. O que devemos ouvir? Perguntou alguém na multidão. Silêncio, não consigo entender o que precisamos ouvir. Vamos todos ficar quietos juntos e talvez possamos ouvir alguma coisa, disse a mesma voz estridente. Todos ficaram em silêncio e ouviram, mas nada foi ouvido. Então, eles decidiram colocar o carpete no chão e pensar. Vocês acham que esse carpete ficaria bem no porão? Perguntou alguém, e os outros começaram a se mexer. Evie não entendeu nada, sentiu-se tão mal que achou que estava morrendo. O porão será bom para qualquer coisa que vocês não trouxerem, respondeu o outro, porque ele sabia o que estava acontecendo lá embaixo. Foi bom que os deixaram entrar na casa, porque o porteiro era gentil, caso contrário, teriam que dar voltas e mais voltas. Mas os homens descansaram e se prepararam para continuar. Os três pegaram o tapete, jogaram-no sobre os ombros e estavam prontos para sair, quando outro gemido foi ouvido. Pronto, vocês ouviram, vocês ouviram, vocês ouviram, disse a mesma voz senil, mesmo tendo que repeti-la mais de uma vez. Nós ouvimos, mas o que é isso? A pessoa que continuava perguntando não entendia. Não sei, acho que é do carpete, disse ele em voz baixa. Você já está tendo alucinações, Vijay, disse o outro. Que alucinações? Ouça, Evie ouviu dizer, e quando ele disse ouça, ela gemeu novamente. Ela não conseguia falar, então tinha de gemer. O carpete a apertava com tanta força que ela não conseguia fazer mais nada. A garota gemeu mais um pouco, e depois mais um pouco. Foi só quando o tapete foi colocado de volta no chão que ela percebeu que ele estava prestes a ser desenrolado. Ela teve que coordenar o movimento para não ficar tonta ou pior. Socorro, Evie falou em voz baixa para que os outros percebessem que havia uma pessoa aqui. Eles começaram a desenrolar o carpete juntos. Eles eram 4 e foram muito cuidadosos. O carpete era muito grande, mas eles conseguiram. Agora que já tinham desenrolado todo o tapete, viram que era uma mulher ou uma menina, era difícil dizer. Olhe para ela, disse um dos homens que tinha acabado de dizer a Vijay que ele estava falhando. Temos que levá-la ao hospital imediatamente, disse outro. Eles começaram a dizer aos poucos transeuntes que a garota estava doente e precisava ir ao hospital, mas todos se afastaram deles. Então, decidiram levá-la para o porão com o carpete. De alguma forma, eles a levantaram e a carregaram. Não parecia muito grande, mas pesava muito. Quando chegaram ao porão, todos estavam cansados. Mas não sobrou muito, então os homens a pegaram pelos braços e pernas e a levaram para o porão, deitaram-na no mesmo tapete em que ela estava deitada e começaram a examiná-la. Olhe para ela, ela está um caco, disse o mesmo Vijay que estava examinando o corpo da garota. E o que fazer? Isso não pode ser feito sem um hospital, de qualquer forma, os médicos precisam examiná-la, disse outra pessoa. Eles não sabiam o que fazer, como agir. Então Vijay se levantou,
Ergueu o dedo indicador para cima, como se algo tivesse lhe ocorrido. Ele saiu do porão e foi até o concierge. Queria que eu chamasse uma ambulância, mas quando chegou lá, descobriu-se que ela não estava em casa. Eles não sabiam onde procurá-la. Então, os sem-teto decidiram que eles mesmos poderiam resolver o problema. Começaram a procurar algo para higienizar seus ferimentos. Eles só tinham 3 garrafas de álcool, que haviam deixado para esta noite. Tiveram que sacrificá-las. Aqui, pegue isso. Um dos homens lhes entregou os caixões, nada mais era pequeno demais para eles. Eles pegaram alguns panos sujos e começaram a sacudi-los, depois a limpar os ferimentos de Evie. Ela gemeu, estava delirando, alguém mediu sua temperatura, apenas uma mão tocou sua testa. Sabia-se que ela provavelmente estava com a doença, mas ainda era preciso esperar até o amanhecer. Pela manhã, Vijay correu novamente até o zelador. Finalmente, conseguiu que ele chamasse uma ambulância. A mulher fez o que ele disse. Ela também estava assustada, mas não fez nada. E agora eles esperavam juntos pela ambulância. Quando os paramédicos chegaram, examinaram as pessoas que haviam resgatado a menina, sorriram sardonicamente, mas não as rejeitaram, pois haviam feito o juramento de Hipócrates de ajudar qualquer pessoa. As luzes foram acesas e a garota foi levada para o hospital. Ela não estava mais delirando, mas parecia estar em outro mundo. Os médicos reexaminaram o corpo da menina no carro e perceberam que ela havia sido espancada e também estuprada, mas nenhum deles iria fazer nada agora. Ela tinha que ser estabilizada primeiro. Quando chegaram ao hospital, Evie foi colocada em um dos quartos. Os médicos chegaram imediatamente. Quando começaram a descobrir tudo, descobriram que ela era filha do magistrado local. "Oh, garota, quem fez isso com você?", disse alguém acima dela. Evie ouviu algumas palavras, mas não conseguiu entender nada. Ela estava anestesiada, então não podia sentir nada, algo tinha de ser costurado, algo tinha de ser consertado. Os médicos estavam lutando por sua vida e também por seu sangue, pois não sabiam onde ela estava, nem com quem. Imediatamente as suspeitas recaíram sobre os mesmos sem-teto, que provavelmente encontraram uma garota bêbada em algum lugar, abusaram dela e depois chamaram uma ambulância. E agora eles estavam com medo e se escondiam em seu porão. Mas isso ainda não importava para ninguém. Agora era necessário encontrar meu pai e contar-lhe tudo, para que ele tomasse alguma providência contra aqueles bastardos. Evie estava deitada sob as goteiras, não conseguia recuperar a consciência por um longo tempo, mas ficava balbuciando e dizendo alguma coisa. Quando seu pai chegou e se sentou ao lado da cama, ela simplesmente colocou o rosto entre as palmas das mãos e chorou amargamente. "Minha filha, quem fez isso com você? Diga-me o nome, eu imediatamente cortarei esse homem em vários pedaços", e ele se sentou ao lado da cama e disse a ela. Mas Evie não podia lhe dizer nada ainda, pois não estava em condições de fazê-lo. Vincent saiu para o corredor, encontrou o médico e lhe perguntou como estava sua filha. Ele lhe contou tudo. O pai sentiu muita pena da filha, imaginando imediatamente o que aqueles bandidos poderiam ter feito com ela e como a haviam tratado. Mas agora, embora nada pudesse ser feito, porque ele não tinha certeza, aqueles vagabundos, não aqueles vagabundos. Mas, por via das dúvidas, ele enviou aqueles que prenderam os canalhas, e agora todos estavam a caminho da cadeia. "Diga-me, onde você conheceu essa garota?", perguntou o investigador encarregado do caso. "Não a encontramos em lugar nenhum. Apenas encontramos um tapete em um depósito de lixo", disseram eles, sem esconder nada. "E daí que o tapete estava na lixeira e havia uma garota nele?" Eu não entendi. "Sim, foi assim", disseram. "Bem, o que aconteceu depois? Por que você não chamou uma ambulância?", perguntou o juiz. "Sim, nós chamamos, ou melhor, queríamos chamar, mas não importava quem abordássemos, eles nos evitavam como se fôssemos contagiosos", disse um dos 4. "Certo, então como eles chamaram você?", o pesquisador estava curioso. "De manhã, fui ver a zeladora e ela chamou uma ambulância", diz Vijay, que foi vê-la de manhã e à noite. "Bem,
O que havia de errado com a menina quando você a encontrou? Continuou o interrogatório. Ela estava toda bagunçada, e nós não poupamos nem mesmo o último copo e esfregamos todas as feridas com álcool para desinfetá-las, disse outro homem. Então, eu entendo vocês, disse o homem de aparelho nos dentes, olhou para seu companheiro e começou a escrever alguma coisa. Os vagabundos ficaram sentados, olhando uns para os outros, sem saber o que fazer agora, mas tinham que contar tudo. É a primeira vez que vejo vagabundos tão decentes, disse-lhes o homem uniformizado. Bem, deem uma boa olhada e lembrem-se, riu Vijay. Ele estava chocado com o fato de não ter sido assim hoje. A garota que eles encontraram estava inconsciente e ninguém sabia o que aconteceria com ela em seguida. Durante todo o tempo em que estiveram na enfermaria, os médicos lutaram pela vida de Evie. Foi quando ela recuperou a consciência que todos correram até ela com papéis. Eles deveriam pegar seu depoimento e perguntar a ela quem eram os canalhas que haviam feito tal coisa. Evie falou um pouco, mas lhes contou tudo com sinceridade, sobre Marf e seus amigos, mas ela tinha muito pouca força e caiu inconsciente novamente. Fique longe dela, disse Vincent. Ele estava ligando para sua ex-esposa, Laurie, há 1 hora, mas ela não atendia o telefone. Vincent não conseguia entender como uma mãe que tinha vivido com essa garota por tanto tempo poderia ser tão desinteressada pela filha. Mas agora ele via o que era, e não havia nada que pudesse fazer de outra forma. Vincent havia tirado uma folga do trabalho para cuidar da menina, porque era importante para ele que ela sobrevivesse. E agora ele tinha certeza de que ela sobreviveria, porque ela havia aparecido várias vezes, dando algum tipo de testemunho, falando. Papai não conseguia entender como isso poderia ter acontecido. Marf, que havia prometido a ele que seria decente, que faria tudo e não faria nada, havia arranjado isso. Ou talvez tivesse arranjado tudo por causa dele. Vincent parou e ficou olhando para ele por um momento, depois começou a pensar no assunto. Bem, esse não era o ponto, então Vincent afastou esses pensamentos e se aproximou de sua filha novamente. Evie, meu amor, agora percebo quanto estava errado. Talvez, quando você se separou de sua mãe, precisasse de apoio, carinho e cuidado, e eu. Você quer um apartamento separado, é claro. Bem, vá em frente, por favor. E ele falou consigo mesmo, porque a menina estava inconsciente novamente. Ela estava deitada na cama e ele estava sentado ao lado dela. Vincent sabia que ela estava ao lado dele e que podia ouvi-lo. Enquanto estava sentado ao lado da cama de sua filha, ele prometeu a si mesmo e a ela que se vingaria e que não deixaria isso passar. Ele não sabia se Evie o tinha ouvido ou não, mas sabia que, quando ela se recuperasse, nenhum advogado salvaria aquela escória da punição. Vincent sabia exatamente o que faria, o que diria e como puniria o homem que havia feito aquilo com sua filha. Agora tínhamos que esperar que Evie recuperasse o juízo para que pudesse testemunhar. Eu não queria julgar pessoas inocentes. E assim, algumas semanas se passaram e a garota finalmente recuperou a razão. Ela estava deitada no hospital. Vincent lhe perguntava todos os dias sobre as coisas, sobre a situação, sobre tudo. Evie lhe contava, mas muitas vezes desviava o olhar, envergonhada do pai, o que, em grande parte, era a culpa dela. Se ela não tivesse se envolvido com Marf, se não o tivesse deixado entrar no apartamento, nada disso teria acontecido. Seu pai tranquilizou a filha, disse-lhe que não era a culpa dela, que não deveria se culpar. Mas Evie ficou ali, chorando e rindo. Vincent pensou, a princípio, que havia algo errado com sua cabeça. Querida, acalme-se e saiba que seu pai é o melhor do mundo, ele a beijou. Agora, depois de tudo que havia acontecido com a garota, ele não podia deixar as coisas assim, sem uma solução. Depois de levar sua filha para casa, ele já havia decidido exatamente o que faria e como puniria os bastardos que haviam feito tudo isso com sua filha. A primeira coisa que ele fez foi procurar Marf, o instigador de tudo. Quando Marf viu Vincent, ele se perguntou por que o havia encontrado, já que ele não havia feito nada. Mas Vincent não queria ouvir, pois sabia exatamente quem havia começado e por que havia feito aquilo. Você não estava esperando por mim? Perguntou Vincent.
Não, por quê? O garoto não entendeu. Murphy ficou muito surpreso. Mas quando Vincent começou a lhe contar sobre Vi, ele ficou ainda mais surpreso, porque o garoto achava que a garota havia apodrecido em uma lixeira há muito tempo e que seu corpo nunca havia sido encontrado. O que? Posso ver pelos seus olhos que você está surpreso? Perguntou Vincent. Não, eu não sei de nada, respondeu Murphy. Posso ver em seus olhos que você não sabe de nada. O homem estava muito irritado porque, embora Murphy estivesse jogando, ele estava jogando muito mal. Vincent apresentou queixa contra Murphy. É claro que isso não era real agora, pois os investigadores viriam. Mas ele estava com medo de que Murphy visse Vi e depois fosse para outro lugar. Portanto, isso tinha de ser feito aqui e agora. Então, venha comigo e denuncie seus cúmplices. Ela torceu as mãos dele para trás e o puxou para trás, de modo que ele não pudesse fazer nada. O que está fazendo? Não é minha culpa. Está me ouvindo? Não é minha culpa. Murphy gritou. Cabe à polícia decidir se você é culpado ou não. Vincent o empurrou para a frente dele. Murphy não resistiu, caminhou na frente do homem, tropeçando em cada solavanco, mas ainda assim seguindo em frente. Não era muito agradável, mas não havia nada a ser feito. Vincent esfregou as mãos porque havia capturado um dos bastardos. Agora ele tinha que encontrar os outros, mas como poderia fazer isso se a coisa não falava? Mas ele sabia que a polícia não desperdiçaria nada, e Murphy definitivamente começaria a falar. Murphy foi levado para a delegacia de polícia. Vincent não sabia mais o que fazer com ele. Ele o deixou lá e ordenou severamente aos policiais que não o deixassem ir embora. Eles apenas encolheram os ombros. É claro que não o deixariam ir embora, mas como conseguir informações sobre os outros que estavam com ele? Tudo bem, chacoalhe um pouco, ele lhe contará tudo, disse-lhes Vincent. Eles começaram os interrogatórios, que não terminaram até a noite. Vincent sabia que não conseguiria arrancar muito de Murphy, mas também sabia que o cara sabia muito, não apenas sobre informações, mas sobre Lowry. E, a essa altura, ele poderia fazer os ouvidos dos policiais estourarem. Então Vincent decidiu fazer chantagem. Ele vai à delegacia de polícia. Você sabe, e eu sei o que esse cara tem feito, eu disse deliberadamente, para que o cara pudesse ouvir tudo. Então me virei para Murphy, olhando para ele. Ele ficou ali sentado, olhando sem piscar. Vá em frente, ele deu de ombros. Por que está olhando para mim desse jeito? A droga que você estava distribuindo foi encontrada no sangue da minha filha, não que você não a tenha dado a ela, perguntou Vincent. Por que está fazendo isso? Eu lhe prometi que não faria isso novamente, disse Murphy, recostando-se na cadeira, com as mãos cruzadas atrás das costas, quase chorando. Você também me prometeu que amaria e cuidaria de minha filha, minha garotinha, respondeu Vincent, quase chorando. Tudo bem, vou lhe contar, disse Murphy e olhou em volta para todos os presentes, em silêncio no início, mas depois começou a falar. O cara percebeu que, se Vincent abrisse a boca agora, ele só ganharia mais tempo, além de tudo mais. Sim, fomos à festa da Evie, e eu estava muito irritado porque havia conversado com o pai dela, porque lhe contei toda a história sobre mim e queria me vingar dela de alguma forma. Então, quando ela tomou alguns drinks, um deles estava cheio de... E ele fez uma pausa e depois disse o que havia colocado no drink. Aí está, e Vincent bateu com o punho na mesa, ele não conseguia ouvir as confissões desse canalha. Isso é tudo, e então foi apenas uma questão de tempo. Ela desmaiou e depois perdeu a consciência. Achamos que ela estava morta quando a enrolamos no tapete, admitiu Murphy. Estou vendo, nomes, sobrenomes, patronímicos, exigiu o pai da garota. Murphy contou tudo, não escondeu nada e, em 3 dias, todos foram levados à delegacia de polícia. Vincent olhava fixamente para aqueles homens, e Evie não queria nem ficar ao lado deles, quanto mais deitar-se. Ele olhou para um, para o outro e para o terceiro com desprezo, percebendo a escória que eles eram e o que haviam feito, mas agora ele estava impotente.
Se ele começasse a fazer algo por conta própria, não seria perdoado, mas sua hora chegaria. Os policiais estavam interrogando, havia muito o que perguntar, muito o que fazer. Eles trancaram os homens em uma cela e prestaram depoimento. A maior parte era verdadeira. E quem diria que o pai trabalhava como magistrado-chefe, porque Evie havia dito que o pai dela trabalhava em um tribunal em algum lugar. Nada demais. E acabou sendo. Murphy não conseguia entender como era possível que o pai dessa garota fosse juiz nessa cidade. Mas tudo já havia sido feito, então era tarde demais para fazer um protesto. Evie finalmente havia recuperado o juízo. Ela morava com o pai, tornou-se muito modesta, não ia a lugar nenhum o tempo todo, dizia que não gostava de nada, não se importava com nada. Seu pai a forçava a sair, a fazer alguma coisa, mas ela não queria fazer nada. Filha, você quer vir comigo ao julgamento? Quer ver como esses monstros são executados? Perguntou ela. Papai, por favor, não me obrigue a fazer mais do que posso, pediu ela. Sim, claro, querida, como você quiser, disse ele. E foi isso. Depois disso os homens foram sentenciados, todos receberam sentenças diferentes, porque eram todos culpados. Alguns fizeram uma coisa, outros fizeram outra, mas todos eram culpados de não prestar os primeiros socorros a um homem que estava morrendo. Ninguém contestou isso, então eles ficaram na jaula com a cabeça baixa. Murphy olhou para cima por um momento, encarando Evie, e ela estava olhando para ele ao mesmo tempo. Pai, como ele pôde fazer isso? Evie perguntou ao pai mais tarde. Não posso lhe dizer nada, ele é um canalha, um homem que não valoriza os sentimentos das outras pessoas. E ele não se importa nem um pouco com o que as pessoas com quem ele fala pensam, o que também é comprovado pelo fato de que ele vendeu essas substâncias ilegais para crianças que morreram. Não todas elas, é claro, mas provavelmente muitas, disse ele. Sim, e a verdade sempre vence, Evie concordou com ele. Sim, isso tinha que acabar, e acabou. E acho que foi o final lógico para toda a história. O pai abraçou a filha. Pai, se não fosse por você, imagine o que eles teriam feito comigo. Eles estavam sentados em casa quando o telefone de Vincent tocou. Ele olhou para a tela e o nome de Leury apareceu. Ah, pensando bem, disse ele, e estendeu o celular da filha. Não atenda, ele pediu porque, como o pai dela, não queria se envolver com a mulher. Ok, como você quiser, Vincent desligou a chamada. Depois disso, a filha e o pai começaram a morar juntos. Não havia mais apartamentos alugados, nada que pudesse afetar a vida da menina. Pai, nós nunca agradecemos ao sem-teto que me ajudaram. Evie perguntou um dia, porque se lembrou do que eles haviam dito e feito e sentiu pena deles. Olhe, eu também já pensei nisso antes, mas não sabia o que fazer, disse ela. Deixe-me encontrá-los e trazê-los para você, ele murmurou. Ok, encontre-me, traga-me, estou esperando por você, disse Vincent e sorriu para a filha. Evie saiu e olhou em volta. Ela precisava encontrar os 4 homens que a haviam resgatado, mas não fazia ideia de onde encontrá-los. Ela estava em algum tipo de porão, mas também não sabia qual. Então, ela começou a se lembrar do que havia sido dito e pensou que eles não poderiam levá-la muito longe, então se dirigiu aos pátios próximos à sua casa. Ela encontrou um concierge em um dos pátios e perguntou-lhe se havia chamado uma ambulância. Com licença, posso lhe fazer uma pergunta? Ela se aproximou da mulher. Claro, a mulher olhou para ela. Por acaso a senhora conhece 4 moradores de rua? Evie perguntou à mulher. Eu os conhecia, mas eles não moram mais aqui há muito tempo, ela apontou para o porão. O que foi muito surpreendente foi que essa casa era praticamente vizinha à dela, o que significava que quem quer que a tivesse matado, ou pensado que a tinha matado, tinha acabado de levá-la para um palácio a poucos metros de sua própria casa. Evie ficou atônita. Ela estava divertida e queria chorar, mas não fez nada disso, apenas perguntou onde encontrar os 4 homens que a ajudaram a sobreviver. Oh, querida, você sabe, eles são pessoas tão boas,
sempre me ajudaram em tudo, e eu, sem que ninguém soubesse, também os ajudei, disse a mulher. Então você sabe onde encontrá-los? Perguntou Evie. Não sei onde eles estão agora, mas ela apontou para o porão e disse que às vezes eles estavam lá à noite. Muito obrigada, Evie apertou sua mão. Oh, garota, aqueles 4 não a salvaram, então eu chamei uma ambulância. Foi você, a mulher olhou para ela sem rodeios. Sim, fui eu, e agora quero encontrar aqueles homens e fazer algo de bom por eles, confessou a garota. E me deixe o número do seu celular, eu ligo para você assim que eles chegarem, disse a mulher. Essa é uma ótima ideia, Evie não pensou nisso imediatamente. Ela anotou seus números no caderno que a mulher sempre carregava consigo, despediu-se e saiu. Quando a garota chegou em casa, contou ao pai, que ficou surpreso com o fato de sua filha inconsciente estar delirando, mas ainda se lembrar de alguma coisa. Ele a elogiou e eles se sentaram para jantar. Pai, sabe o que eu percebi? Mesmo que você seja um vagabundo e viva em um porão, ainda pode haver algo de humano em você, a filha olhou para o homem. Sim, ele acenou com a cabeça e não disse mais nada. Por que você está tão pensativo? Evie perguntou a ele, pois se perguntava por que seu pai geralmente era tão falante, mas hoje ele ficou quieto a noite toda. Sua mãe ligou, ele disse em poucas palavras. E o que? Você respondeu? Perguntou ela. Sim, e você sabe o que ele disse? Vincent continuou olhando para a garota. Claro que não, ele não entendia por que tinha de obter essa informação de seu pai agora. Que ela estava doente todo esse tempo, que estava doente, que estava no hospital, disse meu pai, que naquele momento estava mexendo no prato com o garfo. E você acreditou nele? Evie ergueu seus grandes olhos para ele. Não sei, ela deu de ombros. Eles não falaram sobre mais nada naquela noite. Evie foi para seu quarto, deitou-se na cama, cobriu a cabeça com o cobertor e começou a se lembrar de como eram as coisas em sua família. Aqui estava uma mãe jovem e feliz, que estava sempre lhe dizendo algo, segurando-a nos braços. E aqui estava o papai, igualmente jovem e sorrindo o tempo todo. O que aconteceu? Por que tudo aconteceu assim? Por que ela mesma ficou assim? A garota estava chorando, agora ela queria tanto ligar para a mãe e contar tudo, mas nunca conseguia fazer isso. A garota decidiu que, se ligasse, não ligaria hoje, mas amanhã. Então, ela fechou os olhos e tentou dormir. Durante a noite, ela sonhou com coisas diferentes, mamãe e papai, alguns amigos, qualquer outra coisa. Evie se revirou na cama, não conseguiu se acalmar por um longo tempo, mas acabou adormecendo e não sabe o que aconteceu depois. De manhã, quando Evie acordou, ela viu a luz de chamada perdida em seu telefone. Como o número não era familiar, ela imediatamente pensou na concierge Thea, com quem havia conversado recentemente. E se aqueles homens tivessem retornado ao seu porão, ele os viu e decidiu ligar para Evie. Ela ligou novamente para o número desconhecido e a voz de uma mulher atendeu. Alô, ele ouviu. Oi, você ligou para mim, disse Evie, ouvindo para ver quem poderia ser. Alô, aqui é a mãe de Murphy, murmurou a mulher. O quê? Por que está me ligando? Evie não entendeu. Eu só queria me desculpar pelo meu filho. Ele sempre foi mal com as meninas. E o que eles fizeram com você foi um absurdo, Evie podia ouvir a mulher chorando. Não fique com raiva, está tudo bem, pelo menos não para mim, disse ela, que não tinha mais vontade de falar. Evie havia compensado nos estudos, agora tinha que praticamente retomar o mesmo curso que havia abandonado e que não estudava há muito tempo. Passaram-se cerca de 8 meses e seu telefone tocou novamente. Evie hesitou em atender por um longo tempo porque o número não lhe era familiar novamente, mas ela não podia perder a ligação de Thea. Alô, disse a garota. Evie, oi, sou eu, Thea, você se lembra de mim, sou a zeladora da casa onde você estava procurando o sem-teto, disse ela. Sim, certo, oi, estou esperando há tanto tempo por sua ligação e você não ligou.
Pensei que talvez você tivesse perdido seu notebook ou que algo tivesse acontecido com você, disse ele rapidamente, pois estava com medo de que Thea simplesmente desligasse. Ontem, soube que Vija e seus amigos estavam no porão novamente. No começo, achei que estava imaginando, mas depois, quando desci as escadas, vi que eles realmente estavam lá. Eu queria contar a eles sobre você, que você se recuperou, recebeu alta do hospital e agora está procurando por eles para agradecê-los. Thea falou tão rápido quanto Evie. Ela não sabia do que estava com medo, mas isso não importava mais para Evie. Ela ficou ouvindo Thea, imaginando como levar essa informação ao pai e onde encontrar os errantes. Ela perguntou a Thea se ela havia falado com eles. Não tive a chance de conversar porque fiquei com medo de que eles se assustassem e fossem embora, disse a mulher. Bem, você sabe quando eles ainda podem estar lá? Perguntou a garota. Evie, você sabe que eu os segui e sei onde eles moram agora, Thea admitiu para a garota. Então, onde eles moram agora? Evie se perguntou. Eles foram para bem longe, mas para não serem aterrorizados e não serem encontrados, eles se mudaram para o porão a 2 quarteirões desta casa, onde encontraram você, disse a mulher. Uau, você pode me mostrar? Evie estava tão feliz por ter encontrado seus salvadores que não pensou em mais nada. Thea, é claro, concordou em mostrar a ela onde seus salvadores residiam agora, e elas combinaram de se encontrar. Agora não posso, mas daqui a 2 dias irei vê-la e iremos juntas até onde essas pessoas estão, disse Evie e desligou o telefone. Depois de falar com a mulher, Evie foi para a cozinha, onde seu pai estava tomando café. Ele estava indo para o trabalho. Como está indo? Perguntou ela. Estou muito bem, e você? Ela deu um beijo no rosto do pai. Eu também estou bem, disse ele. Olhou para ela e sorriu ao ver que sua filha estava feliz. Oh, papai, acabei de receber uma ligação da zeladora do pátio onde aqueles vagabundos me encontraram, e ela me disse que os viu novamente. Além disso, quando eles saíram hoje de manhã, ela os seguiu e, agora, quando eu tiver uma folga, irei vê-los e nós os encontraremos, disse ela ao pai. Que boa notícia! Não sei como vamos agradecê-los, mas acho que eles não vão nos cobrar. O que mais eles querem? Eve sorriu, não disse nada e agora só conseguia pensar em como poderia terminar todos os seus negócios e ir à reunião com Tamara Egorovna. Tudo estava indo bem, o trabalho do semestre foi escrito, os exames foram aprovados. E agora, a garota vai para o mesmo pátio onde foi encontrada no carpete. Ela chegou, mas o zelador não estava em lugar nenhum. Claro que foi triste, mas ela não ia a lugar nenhum. Sentou-se em um banco e esperou por ela, tinha tempo suficiente, então podia se sentar. Thea não apareceu até 2h30 depois, quando viu Evie de longe pela primeira vez, ela imediatamente engasgou e se lembrou de que elas haviam combinado de se encontrar, mas que dia não haviam combinado. E agora Thea queria falar com a garota. Olá, minha querida. Ela se aproximou. Thea, onde você foi? Perguntou Evie. Sim, onde eu fui, não está mais lá, disse ela, deu de ombros e riu. Bem, é compreensível que você não esteja mais lá, Evie riu também. Thea se sentou ao lado da garota e começou a lhe contar como descobriu que os homens estavam voltando para o porão. Diga-me, Thea, como podemos agradecê-los? Eles aceitarão dinheiro de nós ou algo mais? A garota se perguntou. Oh, Evie, vou lhe contar tudo agora, lhe disse a mulher. Ela se sentou ao lado da garota, cruzou as mãos no colo e começou a transmitir. Intrigada, Evie olhou para ela. Você percebe que, se eles não têm um lar, eles não têm nada. Um deles me disse que tinha perdido a memória, o segundo, quando conseguiu um emprego, tiraram seu passaporte, ele fugiu e, sem passaporte, não o contratam em lugar nenhum. É claro que você pode fazer mas é preciso ter muito trabalho, então todos eles vivem sem passaporte, sem memória, disse o concierge. Ok, nós faremos passaportes para eles, mas isso é uma pequena parte do que podemos fazer, disse a moça. Sim, os passaportes são uma pequena parte, não sei,
ofereça-lhes dinheiro ou algo assim, pensou Teia. Ela mesma não era uma mulher rica, mas o que estava fazendo parecia certo. Então você prometeu me mostrar onde vocês 4 moram agora? Perguntou Evie. Sim, é claro, vamos com você agora, vou me trocar. Ela entrou na entrada, foi para sua toca, ficou lá por um tempo e voltou para fora com Evie. Uau! Ele viu que Teia estava usando algum tipo de casaco, embora fosse velho, mas ficava bem em seu rosto. Ela também estava usando umas botas que deve ter encontrado em uma caçamba e uma bolsa. Evie verificou a roupa e elas caminharam pela calçada por alguns quarteirões até a casa onde Teia acreditava que os homens que haviam ajudado Evie viviam agora. E, de fato, eles estavam naquela casa, exatamente como Teia lhes havia dito. Assim que viram Evie, foram imediatamente para algum lugar. Esperem! Evie gritou para eles. O que vocês querem? Eles ficaram ali parados como pedras tropeçando. Vocês são um colírio para os olhos, disse ela ao se aproximar deles. Não sabemos de nada, não fizemos nada, não somos culpados de nada, começaram a dizer em ordem. Sim, eu sei que vocês não fizeram nada, estou procurando por vocês para agradecê-los, disse a garota. Não precisamos de nada, temos tudo, disse um deles de repente. Sei que não precisam de nada, mas posso fazer alguns papéis para vocês? Perguntou ele. Papéis, e eles se entreolharam. Sim, ele assentiu. Claro que pode, porque você pode fazer isso. Os homens se animaram imediatamente. Primeiro vamos nos conhecer, meu nome é Evie, mas acho que vocês já sabem, qual é o seu? Ela olhou para eles. Ela queria saber qual deles era a Vijay. Eu sou Fred. O homem que ela queria reconhecer se apresentou imediatamente. Certo, quem é você? Ela olhou para o próximo. E eu sou Aiden, disse o homem, muito envergonhado. Ok, Aiden, quem é você? Ele olhou para o próximo homem. Sou Max, disse ele e soltou uma risada, provavelmente sem saber por que fez isso. O que há de tão engraçado? Evie não entendia, ela estava séria na frente deles e eles estavam tirando sarro dela. Ele não se lembra do nome dele, nem de onde ele vem, nem quem ele é, disse Vijay a ela. Muito bem, e você? Ele olhou para a última pessoa. E eu, Pat, disse ele. Vejo que vocês são intelectuais, como vieram parar aqui? Disse ela. As coisas acontecem na vida. Agora não temos uma casa e nem sabemos como nos conhecemos, apenas começamos a viver juntos e nos afeiçoamos um ao outro, disse Vijay a ela. Prometa-me que não irá a lugar algum a partir daqui. Vou para casa agora, vou contar ao meu pai e ele vai encontrá-lo e fazer o que puder, disse ela. Prometer. Teia olhou para eles. Prometemos, disseram eles, e se entreolharam novamente. Está bem. Eu acredito em vocês, vamos fazer um acordo, vocês não vão a lugar nenhum, eu conto tudo ao meu pai, ele prepara os papéis para vocês, e só depois disso, vocês e eu podemos nos separar ou não, ou podemos ou não continuar amigas, disse Evie a elas. Tudo bem, eles responderam. Então ela foi para casa, esperou o pai chegar do trabalho e lhe contou tudo. Seu pai ficou muito lisonjeado com o trabalho que a filha havia feito. Ele elogiou, agradeceu e agora só restava uma coisa a fazer, encontrar-se com eles e fazer tudo o que lhe pedissem. Vincent era um homem de palavra e, se ele queria ajudar essas pessoas, pretendia fazê-lo. Agora, ele iria descobrir se a filha estava fazendo o que queria. Agora ele iria descobrir se poderia devolver os documentos aos mesmos sem-teto que haviam salvado sua filha da morte certa. No fim das contas, não era tão difícil fazer isso. E, se eles fossem mais espertos, poderiam fazer isso sozinhos e já teriam conseguido os documentos há muito tempo. Assim que o homem soube da notícia, ele foi imediatamente para o endereço que sua filha havia lhe dado. Olá, companheiros sem teto, ele cumprimentou os 4 homens que estavam sentados perto da entrada, em um banco, enquanto não havia ninguém lá. Saudações, e quem é você? Perguntaram ao homem.
Sou o mesmo pai que vocês já viram, ele deu uma piscadela. É isso mesmo, juiz, disse Vijay, e sorriu com a boca desdentada. Diga-me, há quanto tempo você está nesse cargo? Perguntou ele. Quem quer que seja, Vijay falou em nome de todos. Entendo, então você é o mais inteligente? Perguntou Vincent. É assim que funciona, ele assentiu. Então, vamos restaurar seus documentos, sua memória, seus laços familiares? O homem de casaco bege olhou para eles. Sim, Max assentiu, olhando para Vincent como se ele fosse um tipo de celestial. É isso, preciso de dados precisos e farei tudo isso no menor tempo possível. Ele pegou um caderno e começou a escrever algo. Todos, exceto Max, ditavam tudo para ele. E ele não se lembra de muita coisa. Como chegou aqui, para onde foi, nós o levamos para a empresa por compaixão, disse Piotr Fedorovich. É isso, espere aqui, ou quer vir comigo, vou procurar uma pousada e você ficará lá por um tempo? Perguntou Vincent. Se eu puder, disse Vijay calmamente, ele podia ver que não faria nenhum mal a eles, aqueles larries. É claro que você pode. Vincent olhou para os homens. Sim, eles não estavam muito limpos, ou melhor, muito sujos, mas, e ele suspirou e abriu a porta do carro. Assim que todos entraram, a cabine imediatamente cheirou a algo que não era a árvore de Natal pendurada ali. Vincent abriu as janelas, prendeu a respiração o máximo que pôde e eles seguiram viagem. Não havia se passado nem meia hora e todos estavam lá. Vincent olhou para o banco de trás, pensando que estava indo direto para o lava-rápido. Obrigado, os homens lhe agradeceram incansavelmente enquanto recebiam as chaves de seus quartos. Sim, eles haviam sido colocados em um só, mas a moça da recepção também não queria fazer isso. Você percebe que vamos ter que queimar esse albergue? Disse ela a Vincent, mas quando ele se ofereceu para pagar o quádruplo, dependendo do número de hóspedes, ela não discutiu com ele. É isso, estou indo embora, me esperem nos próximos dias, ela disse aos homens e saiu. Ele foi direto para o trabalho, havia muita coisa para resolver, e aquele negócio com os vagos. Vincent ficou sabendo que os parentes de Vijay estavam procurando por ele há muito tempo, assim como os de Pat, e não estava claro o que havia de errado com os dois. Eu cuidarei disso, disse ele, e olhou para a Ada que o estava ajudando com todas as perguntas. Ela era uma jovem adorável que deixava Vincent louco. E, com certeza, o homem descobriu tudo. Antes de fazer os documentos, ele entrou em contato com os parentes de todos os homens que estava procurando, deu-lhes seus nomes e enviou-lhes uma foto. Alguns dias depois, eles estavam em sua casa. E quando ele marcou um encontro, os parentes ficaram muito felizes. Como prometido, Vincent fez todos os documentos de que eles precisavam. Eu estava pensando, você não perdeu a memória, por que não voltou para casa? Ele perguntou a Vijay. E como eu poderia vir de mãos vazias? E então pensei que minha esposa havia se esquecido de mim, ele abraçou a mulher. Gente, Vincent balançou a cabeça. Agora tudo o que restava era encontrar os parentes de Aiden, mas essa era a parte mais difícil. Ele não se lembrava de seu sobrenome, mas a foto que lhe foi dada ajudou seus parentes a encontrá-lo. Max, por outro lado, foi o mais difícil. Ele não apenas não se lembrava do sobrenome, mas seu nome era fictício. O que devo fazer com você? Vincent olhou para ele. Não sei, depois do que aconteceu com ele, seu rosto também ficou um pouco deformado, de modo que ninguém o reconheceu pela foto. Vincent, posso lhe fazer uma pergunta? De alguma forma, eles se encontraram novamente, e agora Thea estava com eles. Claro, por que você pergunta? Ele olhou para ela. Na verdade, foi ela quem garantiu que a ambulância viesse. Há algum lugar onde Max e eu possamos ficar sozinhos? Ela estava envergonhada. Claro, e você não vai beber? Vincent balançou o dedo. Não, eles fizeram cara feia. Onde você mora agora? Ele queria ir para outro lugar, mas parou. Eu moro, mas ninguém sabe,
me designaram uma lavanderia na entrada, que é onde moramos, disse Thea. Está claro para mim, se eu lhe comprar um quarto em um apartamento comunitário, isso é suficiente? Perguntou Vincent. Claro que não, ela queria abraçar Vincent, mas não se atreveu. Agora todos tinham seus documentos e seus quartos. Evie chorou quando descobriu o que seu pai havia feito. Nesse momento, seu telefone tocou. Evie olhou para a tela, era sua mãe, e ela não podia deixar de atender em um momento como esse. Alô, disse a garota. Filha, oi, me desculpe, Leori soluçou ao telefone. Mamãe, eu a amo muito, posso ir visitá-la no feriado? Evie perguntou e olhou para o pai. Claro, mamãe continuou a chorar. Evie apertou o botão de reiniciar, agora que percebia o que havia feito em sua vida, ela queria muito consertar as coisas. E ela tinha muito tempo para fazer isso.